Exatamente. Então, para a gente, como brasileiros, a chegada do Ancelotti... Para mim, como brasileiro, também. Então, mas você é treinador. Exatamente. Então, Olhando pelo campo do treinador, eu penso que não vai ser bom para os treinadores mercado, brasileiros. você está falando de mercado. Em termos de Depõe mercado. contra a qualidade do técnico brasileiro? Bom, aí a gente tem que olhar por dois prismas, né? O prisma da direção. Por que a direção vai buscar um treinador estrangeiro? Porque não encontrou aqui. Né? Se você quer um determinado produto para tua casa e tu não encontra, tu vai buscar você vai no teu supermercado. Isso para seleção ou em clube também? Está acontecendo em todos os lados, né? Você tem muitos estrangeiros hoje participando hoje do futebol brasileiro. Tem 60% dos treinadores né, são estrangeiros. Uns que deram certo, outros que estão mais, outros que estão menos, mas estão colocando o estrangeiro como opção principal do que brasileiro. Muitas vezes o estrangeiro até não dá certo. Mas estão colocando isso na frente do treinador brasileiro. Então, você percebe que a escolha primeiro passa pelo idioma e pelo passaporte, e depois há uma atenção para a metodologia, a qualidade real daquele treinador. Hoje, na hora de avaliar o mercado, nas escolhas, seja num clube ou agora na seleção brasileira, o idioma está se colocando à frente? O passaporte está se colocando à frente? Não, eu não diria dessa forma, né? Porque daí a gente estaria sendo leviano, porque eu não sei o que passa na cabeça dos dirigentes. Todavia, nós não podemos deixar de falar que já vieram alguns treinadores que deram certo, da escola portuguesa, né? Já vieram alguns treinadores que deram certo da escola sul-americana, né? Comembol. Argentina, principalmente. Argentina, Entretanto, a outros também não deram certo do mesmo passaporte. O primeiro treinador com curso feito em Portugal a treinar o Brasil foi Milton Mendes, que veio em 2015, que os cursos de Portugal, eu vim para cá em 2015 e o Jorge Jesus veio em 2016. E o primeiro treinador que veio e fez o trabalho no Atlético Paraná Clube, depois Ferroviário e depois Atlético Paranaense, fui eu. Depois veio o Jorge Jesus deu um boom maior, porque o Jorge Jesus entrou no Flamengo. Não, Jorge Jesus 2019. 2019, pronto. Logo em seguida. Entrou e ganhou, né? Porque ele ficou pouco tempo. Ganhou não, atropelou, né? Foi diferente. Atropelou. Mas junto com o Jorge Jesus... o Flamengo contratou alguns jogadores que fizeram a diferença. Sim, né? claro. Fizeram a diferença. Né? Sem dúvida nenhuma. Aquela primeira linha europeia ali de defesa. Sim. Né? Exatamente. Mas nós estamos falando de escola. O que é a escola? A escola portuguesa, ela é muito boa. A escola portuguesa, ela é muito boa. Porque Por quê? Por quê? Porque ela é muito exigente, já explico por quê. E essa escola portuguesa, ela é boa. Não significa que o treinador português ele é bom. A escola portuguesa é boa. E essa escola portuguesa pode estar um brasileiro, pode estar um alemão, pode estar um inglês. Nessa escola portuguesa ele ser tão bom quanto. Ou seja, então não significa que você vai encontrar na escola portuguesa treinadores bons, como vai encontrar na escola brasileira aqui treinadores bons. E eu tenho acompanhado os cursos, eles têm feito um bom curso. Ajudado bastante. Só que os treinadores estrangeiros vêm com uma multa rescisória avultada. Então tem que ter mais paciência. E o treinador brasileiro está aqui, paga 2 meses e vai embora. Então é muito mais fácil dispensar. Conseguiu entender a diferença? Ou seja, os técnicos estrangeiros se cercam mais em caso de uma demissão. Então aí o clube pensa mais em demitir um treinador segura estrangeiro. Mais. Se vocês lembrarem, e fizermos uma retrospectiva, em 2019, quando Jesus chegou, ele iniciou muito mal. E depois que ele engrenou, que ele Você acha que se fosse um técnico brasileiro, tinha caído? Não teria tido a paciência? Não, eu não posso afirmar isso. Eu só estou dizendo fatos. Está acontecendo. Eu não posso avaliar porque eu não sei quem estava lá, as pessoas que decidiam, os tomadores de decisão. Agora, é fato isso.
O Vitor Pereira, por exemplo, começou mal no Flamengo e foi detonado rapidinho. O Domenech. Mas na entrada dele já foi ruim, né? Com a saída do jeito que saiu do Dorival, né? Não, do Corinthians. Então, do Corinthians. Não, como ele saiu do Corinthians, depois a saída mesmo do Dorival. Pelo lado dele, mais não foi uma saída que teve aceitação da torcida. Erro das duas partes. Houve uma sucessão de erros ali. Mas aí é que tá. Aí a gente fala da cultura, né? É isso mesmo, que eu ia entrar nesse ponto. Culturalmente, na Europa, mandam muito menos, mandam os treinadores muito menos, dão mais tempo. Pô, o Arsène Wenger o Klopp ficou 4 anos ou 5 sem ganhar um título. Isso é impensável no Brasil. Mas assim, aí eu vou fazer um contraponto. Porque toda vez quando vai se mencionar isso, fala do Arsène Wenger, fala do Klopp, fala do Guardiola, e a gente começa a ficar mais ou menos nesses nomes. Porque recentemente, é só a gente pegar o noticiário, eu não tenho de cabeça aqui, tá? Mas se a gente pegar o noticiário recente de clubes da primeira divisão da Itália, da primeira divisão da Espanha, da Alemanha, de Holanda, técnicos que foram demitidos com menos de um ano de trabalho. Aqui é normal e é em larga escala. Então vamos lá. Então a gente não pode achar... Mas não é em larga escala como acontece aqui. A gente não pode achar que só acontece aqui. Não. Que só acontece Portugal, aqui. por exemplo. Acontece também muito... Portugal tem essa cultura de olha só, então vamos lá. Então, poxa, da mesma forma que... porque lá tem o Klopp, porque tem o Guardiola. Eu vou dizer, aqui tem o Abel Ferreira. Pronto, exatamente. Que está aqui há anos e anos. Voivoda. Mas está ganhando títulos, o Abel. E o Voivoda não está. Exatamente. Concordo plenamente. Mas olha só. Aliás, quando esse episódio for ao ar, eu já não sei se Voivoda estará. Eu acredito que sim. Porque a gente vai ter mais um jogo, né? Mais uma rodada. Mas depois tem uma parada do campeonato. Mas vale como um período, sim. Voivoda é o segundo trabalho mais longevo depois do Abel. Mas raciocina assim. Quantos voivodas tem em Portugal? Quantos voivodas tem na Itália? Entendi. Quantos voivodas tem na Espanha? A gente está falando de regra e exceção. Exatamente. Então, é nisso que eu estou falando. Aqui no Brasil existe um imediatismo muito grande. É lógico que tem a torcida, tem a rede social que é muito ativa. Eu acredito em tudo isso. Mas quando se tem uma convicção de algo, tem que dar segurança. Então eu acredito que para ser um tomador de decisão de um clube, ele nunca pode tomar as suas decisões em cima do fígado. Ele tem que ponderar. Eu tenho que bater palma pro Marcelo Paz, que é o que vocês falaram, agora do Voivoda. E ele está lá e está bancando. E está assumindo a responsabilidade e está bancando. São 4 anos. Você quer um outro exemplo que o Grupo City está fazendo com o Rogério Ceni. Está indo pelo mesmo caminho. E são treinadores que já enfrentaram turbulência, resultados ruins. O Voivoda quase caiu para a segunda divisão com Fortaleza. Aí você vai para o inverso. Recuperou. Desculpa, Éboli. Aí você vai para o inverso. Aí vai para uma equipe que não está bem e que está trocando de treinador. Isso é a maior asneira que pode ter. Porque cada vez que começa que inicia o treinador... é mais um gol da Alemanha. Ou seja, volta tudo a zero de novo. Sim. Volta tudo a zero. Ou seja, porque todo trabalho, Éboli, todo trabalho, ele tem período de construção, assimilação e execução. Essas 3 fases, todo mundo pode até, mas tem que passar por essas 3 fases. A construção de ideias, de relacionamento. O entendimento daquilo, do jogo, que é a segunda fase. Assimilar aquilo e depois praticar. Executar. Então, isso tudo leva seu tempo. Mas o treinador muda no dia seguinte e ganha. Mas aquilo ali é só o efeito momentâneo. Porque se der uma continuidade e não tiver essas 3 linhas vai ser tudo no mesmo, vai ser o bumba meu boi e vai ganhar. Agora, eu acredito muito que o futebol, cada vez mais, ele está linkado à teoria. A teoria é tão importante para a prática como a prática para a teoria. Não vamos mais fazer futebol só com, eu sei jogar, eu joguei futebol, eu vou fazer. Não vai mais acontecer, eu fui jogador de futebol, eu vou ser presidente de clube. Eu vou ser executivo. Joguei futebol, vou ser treinador. Não consegue. Tem que se preparar para a nova função. Tem que se preparar, meus amigos. E aí, desculpa que eu estou falando sozinho, mas é muito importante isso. Mas e aí, você que tem que contar e mandar aqui. E aí,
Aí você diz assim, para ser médico, o que você precisa para ser médico? Aí o cara, não, olha, eu lá na minha rua, eu operava uns meninos, cortava uns bois lá, e eu posso ser médico. Não pode. Ah, não, eu construía na minha casa, eu fiz lá uns andaimes e eu posso ser engenheiro. Não pode. E por que treinador, qualquer pessoa pode ser treinador? Por que qualquer um poderia ser treinador? Que antigamente, menos de 10 anos atrás, tendo bilhete de identidade, podia ser treinador. Então a minha avó poderia ter sido treinadora, se ela quisesse. Então mostra que eles estavam levando o futebol não sério. Agora sim. Estão exigindo, as licenças as todas, licenças, qualificação, estão exigindo tudo. Ou seja, tem que estudar. Ou seja, eu fiz agora mestrado. E a defesa da minha tese é a relação entre a intensidade e o volume de treino para chegar da lesão. Então, eu acho que cada vez mais o profissional ele tem que se preparar. E aí a gente diz assim, pô, no Brasil, as pessoas diziam que os treinadores brasileiros não se preparavam, que os treinadores brasileiros não buscavam conhecimento, não falavam línguas. É verdade ou mentira? Uhum. Pois é, eu parei 2 anos, decidi parar 2 anos para fazer um mestrado. Estou com dificuldade de arranjar trabalho. Mas por quê? Eu sei. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?